Olá! Hoje temos novidade no mercado. Temos tantas novidades, lidando com tantas mudanças, um mundo pós-digital faz com que a gente tenha velocidade para implementar as coisas. Mas será que nós temos a mesma velocidade para gerir pessoas? Será que vai ser do mesmo modo como era antigamente? O que vai acontecer nesse mercado quando a gente ouve falar tanto de profissões que vão deixar de existir e outras que vão aparecer? Hoje eu estou aqui com uma super profissional especialista na área de recursos humanos. Muito obrigada, Cirlei, pelo convite. Pela sua participação, pelo aceite do convite. A Cirlei, mais de 20 anos, ela está no mercado de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas. Ela é sócia-diretora da Mercado Gestão de Carreiras, implementou o Banco de Talentos na Prefeitura de Porto Alegre. Ela é uma inquieta, né? Uma inquieta, está sempre buscando novos projetos, participou da Associação Brasileira de Recursos Humanos nacionalmente, também em alguns estados como presidente, vice-presidente, participou da diretoria, ou seja, talento e experiência não falta para essa executiva, para essa empreendedora, né? Então, Cirlei, conta pra gente o que tem de novidade. O que está acontecendo no mercado de trabalho quando a gente está falando de gestão de pessoas, de novas ferramentas, de tanta revolução, tanta velocidade, que eu acho que as pessoas estão meio perdidas, né? Não sabe exatamente qual rumo tomar e como é que faz essa gestão de pessoas que não funciona mais o que era no passado para este momento e o que vem pela frente, né? Porque tudo está mudando tão rápido. Tudo mudando. A mudança é a única constante. Assim, quando você fala desse tempo e dessa experiência na área de recursos humanos, eu fico aqui refletindo que realmente uma longa história na área de recursos humanos, vivenciando desde o período ali da reengenharia em 1997, 96, Nossa, é mesmo. Né? Vivenciando todas essas coisas, todas essas transformações na área de recursos humanos e muitas novidades, muitas metodologias, muitos acontecimentos importantes para a transformação de uma organização, tantas novidades que deram certo, tantas apostas que foram de grande valia para as organizações. Mas hoje nós realmente vivemos um momento muito diferente, né? Assim, um momento de incerteza total. Apesar de todos esses anos na área de recursos humanos, eu também me sinto no ponto zero da profissão. A necessidade de a gente estar se reinventando a todo momento. É, né? Uma reinvenção diferente, né? Não é aquela reinvenção de antes que diziam assim, vai fazer um MBA, aprender outras línguas, fazer um curso, sei lá, vai para Harvard, vai para o Vale do Silício. Isso não é mais o que conta. Né? Não é só isso, Não, né? é só isso. Isso é, como eu posso dizer assim, que no passado, como uma graduação, é um cartão de visita. Era, né? Um diferencial. Era um diferencial. Hoje não é mais um diferencial, não porque é só isso, é commodity, quase, né? E aí, assim, as organizações, elas começam a ver que a velocidade que elas tiveram não é mais a velocidade que elas precisam ter, ou qual é a velocidade que elas precisam ter para acompanhar a transformação digital. Em 1998, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, do Peter Drucker, que foi A Comunidade do Futuro, era ele organizando com outros autores, dentre eles tinha o Peter Senge, tinha o David Ulrich e vários outros esses gurus da área da administração, da organização, enfim. E eles falavam exatamente dessa comunidade tecnológica, das comunidades dinâmicas e como é que a gente ia se preparar para esse mundo sem emprego, né? Como ter trabalho no mundo sem emprego, o fim do emprego, a robotização das profissões. E eu não sei, mas acredito que as organizações elas não tiveram assim, essa mesma urgência. E hoje não tem jeito, a gente se depara todo dia no jornal, como foi essa semana, os bancos, supermercados, estacionamentos demitindo assim 200 mil pessoas, né? 150 mil pessoas. Automatizou, né? Automatizou, e essas profissões, que são profissões como caixa, né? Um ascensorista de elevador, área de atendimento, vendedores.
eles começam a ser substituídos realmente por um software, por máquinas, os próprios advogados sendo substituídos por software que já são, né, capazes de realizar uma análise, uma petição. Enfim, a gente tem tido uma gama de profissões que estão sendo substituídas efetivamente por esse mundo da tecnologia e da robótica. Mas eu acho que isso que você falou, eu acho que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente pensa que no passado, nesse livro do Peter Drucker, eu acho que as organizações pensavam de não, isso falta muito tempo ainda para chegar, né? Só que chegou muito rápido, ou seja, mais rápido do que se foi planejado. Então, o futuro já chegou, a gente já está vivendo isso, né? Agora, o futuro já é o passado. Já é o passado. Já é o passado, né? Nós já estamos no outro momento. Eu conversando agora, semana passada eu estava em São Paulo, e conversando com o CEO de uma grande empresa brasileira distribuidora de brinquedos, e ele dizendo, olha só, eu fiquei 20 anos, né, além de ser CEO dessa empresa, como professor da Fundação Getúlio Vargas na cadeira de Planejamento e Gestão, e eu estou completamente obsoleto. E contratei uma pessoa para trabalhar comigo como diretor de operações. Depois de 3 meses eu disse para ele, não dá, porque você também está defasado naquilo que você tanto sabe fazer. Ele vinha de uma grande empresa multinacional de supermercados. E ele falou, não tem como, porque você não vai me ajudar. Não é que você não tem a sua competência, ela não me ajuda mais nesse momento. E aí ele começou a falar sobre eventos que ele tinha ido recentemente na China, que até a esmola na China já é digital, né? Então, assim, cartão de crédito. O cartão de crédito, passa cartão de crédito no crachá do pedinte na rua. Então, assim, é uma mudança muito grande em todas as áreas. E aí, assim, tem sido um grande paradoxo, porque os novos desempregados são as pessoas com 2 cursos superiores, que falam mais de uma língua, altamente qualificados, mas não qualificados para essa nova onda, esse novo momento. E na contramão de tudo isso, nós temos um outro passo que foi alertado há muito tempo, que era a necessidade de qualificar a mão de obra. E as empresas, por momentos mesmo de recessão econômica do país e tudo, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar o investimento em treinamento e desenvolvimento, que é uma das primeiras coisas que se faz quando aperta os cintos, né, das vendas, e quando entra em crise é que as empresas, o RH fica completamente de lado. E aí, ao cortar a verba para treinamento e desenvolvimento, quando o fluxo, né, da mudança era imensa, estava pedindo, e isso não aconteceu, o que aconteceu? Estamos num momento realmente de uma crise assim, nunca vista, socialmente falando, do desemprego, e vai só piorar. Mas a sensação que eu tenho pelo que você está comentando é que o RH também não está preparado para isso, né? A área de recursos humanos das empresas também não sabe para que rumo tomar, né? Como é que você vê isso? Olha, o RH na verdade, assim, eu não poderia dizer que o RH ele não está preparado para essa mudança. Na verdade, a velocidade dessa mudança é muito maior do que a preparação. E além do mais, muito se fala no RH estratégico, né, que já era para ter sido uma onda superada nas organizações, mas ainda o RH dentro das empresas, ele não tem a voz que ele deveria ter. Então ele até está preparado, ele até tem falas, mas ele não tem uma escuta importante para esse momento. É como se as pessoas dentro das organizações, elas ainda fossem deixadas como, espera aí, daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre treinamento e desenvolvimento, tapete, sobre contratação de novas tecnologias. Vamos deixar isso para depois, porque a gente precisa pensar na logística, a gente precisa pensar na venda, na hora de comprar um software para a organização. Primeiramente eu vou comprar para o financeiro, vou comprar para a logística, vou comprar para a venda, o RH, os módulos de RH, digamos assim, vão sempre ficando para depois. Só que acontece, o Valdez Ludwig, ele dizia assim, os RHs, eles são deixados de lado pelos investidores, pelos visionários das organizações, mas eu quero ver nessa era tecnológica, isso ele falava em 98, 99, o não investimento nas pessoas, o quanto que isso vai sair caro, e eu só vou acreditar que uma máquina substitui uma pessoa
quando eu passar por ela, ela me der psilo, né? Eu acho ótimo, porque isso é completamente atual, né? É verdade, é atual, verdade. Então nós temos isso. Eu fico pensando, essa galerinha novinha, né? Dos 18 anos, 18 talvez não, mas os 20 anos, o pessoal está saindo já da faculdade, 22, o pessoal se formando e se depara com o mercado de trabalho, como quem diz, e agora, para que lado eu vou? Como é que a gente lida com isso? Como é que você, como você é sócia diretora de uma empresa, né, de mercado, gestão de carreira, onde você está recebendo trainees, estagiários, como é que essa galerinha está preparada para entrar no mercado de trabalho? Como é que é essa relação? O que eu ia te dizer também, assim, né? Na mercado nós temos o Grupo Capacitário, que é uma empresa também que eu empreendi recentemente, em maio, que trabalha exatamente com estágios e trainees. Nós temos algumas realidades, né, Denise? Ainda em 2004, uma pesquisa da PUC, do Rio de Janeiro, uma professora também lá da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela pesquisava no mestrado, ela orientava um aluno que tinha uma seguinte dissertação, o que as organizações esperam do profissional Y e o que é que o profissional Y espera das organizações. O resultado é que o que a geração Y tinha naquela época a dar para as organizações não era o que a organização queria, e nem o que a geração Y esperava da organização era o que a organização tinha. Então isso não mudou, né? O jovem, ele não espera entrar dentro de uma empresa para fazer carreira, né? Ele quer ter a experiência, ele não quer ser... ele quer ser engajado, mas ele não quer ser retido, porque talento não se retém. Então ele quer chegar nas empresas e ele ter a oportunidade de fazer um job rotation, de aprender, de poder inclusive de poder empreender no sentido de poder trazer suas ideias e implementá-las. Ser ouvido. Que é uma das grandes dificuldades, ele jovem, ainda com pouca experiência, primeira dificuldade de conseguir uma oportunidade nas organizações. A pesquisa do ano passado, né, da FIPE, falando exatamente sobre os estagiários, mostra que a oportunidade a ser dada no primeiro emprego e para um jovem, para o estágio, hoje ocupa 5% da necessidade que deveria ser, que seria de 20% de oportunidade acima de 50 funcionários dentro de uma empresa. Então ainda há uma dificuldade muito grande dessa absorção da mão de obra jovem, e outros países, como por exemplo aqui a Colômbia, né? Você teve recentemente Medellín, né? Tudo é o jovem, né? Então o jovem participa de tudo, o jovem, essa coisa da intergeração, né? Uma relação intergeracional é super bem-vinda. No Brasil a gente ainda tem um pouco de dificuldade nesse sentido. E ele não encontra muito espaço para colocar as ideias, e ele também não quer ficar ali fazendo um serviço, um subserviço, quando ele tem possibilidade de entregar muito mais. É interessante porque no penúltimo programa, no penúltimo episódio, né, do Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo, eu abordei exatamente esse tema do desafio das lideranças. Porque a gente percebe que hoje os profissionais, eles se sentem motivados quando eles são ouvidos e eles conseguem colocar em prática as novas ideias, ter oportunidade de experimentar, né? E o professor Dan Cable, que é da London Business School, ele traz até um estudo que ele mostra que você consegue manter o seu time motivado quando você dá essa oportunidade para ele. E a gente vê que às vezes isso fica só na teoria, né? Porque na prática a gente perde muitos talentos dentro das organizações porque eles não têm essa oportunidade de colocar em prática, né? Ele não tem a oportunidade de colocar em prática, e essa coisa da escuta também é muito importante. O Rubem Alves, ele dizia, né? Todo mundo fala do curso de oratória, mas que tal um curso de escutatória, né? É verdade. Então, às vezes, ideias muito bacanas, muito importantes, mas elas não são ouvidas. E a oportunidade que a empresa tem de ouvir e absorver, experimentar e dar essa oportunidade, e até entender que ouvir é sim uma ferramenta de engajamento. Quantas pessoas pedem para sair das empresas, buscam outras oportunidades porque elas dizem: eu não sou ouvido, eu não sou respeitado, né? Eu tenho ideias, estudei para isso, ou estou vendo isso na minha frente, eu não consigo compartilhar o meu sentimento.
não sou ouvido e as coisas vão passando e, enfim, infelizmente, muitas vezes se perde uma grande oportunidade de inovação, de engajamento mesmo, de trabalhar e implementar esse tão pedido espírito de equipe nas organizações por falta de escuta. Perfeito. Então, assim, para concluir esse tema dos estágios, né, dos jovens que estão ingressando no mercado, em resumo, a gente precisa dar oportunidade para eles trazerem as ideias, né, implementar, experimentar, fazer com que criar um ambiente que tenha baixo risco para que eles possam experimentar e mostrar as oportunidades que muitas vezes a gente está dentro da caixinha e não consegue enxergar. Não, né? consegue enxergar. Aqui em Porto Alegre, recentemente, como avaliadora do Prêmio Ser Humano, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa que está fazendo um trabalho lindo com os estagiários. É uma liderança transversal. Os estagiários, eles têm vez e eles são escutados pela vice-presidência e os projetos deles são implementados na empresa de uma maneira, assim, eles são escutados como são escutados os diretores, como são escutados a grande liderança na organização. E precisa haver o empoderamento desses meninos. Nessa visita, nós tivemos a oportunidade de estar com eles e eles falando assim da liberdade que eles têm, do empoderamento deles, de poder implementar, de poder fazer. Se sentem valorizados. Se sentindo valorizados. Então, no momento em que eles terminam a fase de estágio, se eles não têm oportunidade dentro da empresa, a empresa oferece eles aos fornecedores, que é uma grande indústria que nós temos aqui, né? E eles se sentem altamente motivados, e o quanto que lá fora também repercute essa marca que faz esse profissional, né? Porque ele sai dali, ele replica o que aconteceu para quantas pessoas, né? Ele fala, então assim, de alguma maneira, e a empresa às vezes não entende isso, que nessa oportunidade que ela dá, o quanto que ela perpetua a própria marca, o quanto que ela perpetua o modelo dela de gestão, né, a cultura dela em outros ambientes que ela sequer pode imaginar onde pode chegar. Muito bacana, muito bacana. Agora, Cirlei, conta pra gente também como é que você, como especialista da área de gestão de pessoas, né, como é que fica esse mercado, como é que ficam essas pessoas que também já têm mais de 50 anos, com uma grande experiência, ok, você comentou até em algumas funções que elas se tornaram obsoletas, talvez, porque não se especializaram, porque não se atualizaram, ou porque, enfim, N motivos, mas eu imagino que essa galera de 50, e eu me incluo, né, nessa galera. Eu tô lá quase. Mais de 50. Tô chegando, né? Lá. Como é que essa geração que tem muita experiência, que tem muita maturidade socioemocional, que é uma das competências exigidas aí pelos profissionais do futuro, né? Que a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter liderança, inspirar pessoas. Será que ter dentro das organizações, que a gente tivesse a mescla de gerações, será que isso não seria extremamente saudável, enriquecedor para trazer novidades? Porque eu vejo que algumas empresas já estão fazendo esse movimento. Sim, né? algumas, eu acho que, Denise, que nós estamos vivendo um momento nesse sentido maravilhoso. Ontem na frente da TV, em pelo menos umas 2 horas, assistindo entre um programa e outro, quanto de empresas investindo em propaganda para os 50 mais. Várias. Eu não vou citar o nome das empresas aqui, mas é só sentar à frente da TV e começar a perceber que já existe uma gama de empresas observando esse mercado. Há alguns anos atrás, nós tínhamos um problema muito sério em relação aos 50 mais. Nós tivemos, e temos, e assim, não sem razão. Tá? Nós tivemos primeiramente uma onda que foi a não absorção desse público 50 mais, porque nós tivemos uma onda onde o jovem era a valorização do momento. Então, trazer o jovem inovador, era o jovem que iria fazer a transformação da organização. E a empresa começou a entender que, assim, opa, ele realmente, o jovem, ele chega, ele sabe, ele é inovador, ele tem mais agilidade, ele tem mais rapidez em implementar alguma coisa, mas ele não sabe tomar decisão. Né? Na hora de tomar a decisão, aquele que era o estratégico da organização, ele tinha que voltar para fazer o tático,
ou operacional do que estava na mão de uma pessoa muito jovem, porque por razões muito óbvias, a própria falta de experiência dele não dava a ele essa munição, essa musculatura toda para que ele pudesse tomar decisões mais... e isso não estou falando de uma maneira geral, porque nós tivemos aí casos extremamente relevantes com jovens líderes à frente de organizações fazendo trabalhos lindíssimos, mas nós tínhamos esse freio de 45 anos, 50 já era muito velho para as organizações. Então, agora nós vivemos um outro momento. Primeiro, o Brasil, a população envelhece, a população que mais envelhece no mundo, né? Porto Alegre, por exemplo, em relação ao Brasil, está em primeiro lugar nesse sentido. Nós temos aí uma gama de pessoas para aposentar na área pública, municipal, estadual, fora todos os programas de PDVs que estão acontecendo para que essas pessoas... É o programa de demissão voluntária. Para que essas pessoas possam sair de uma maneira voluntária, porque também tem um outro cenário. Aquele que eu acabei de falar para você da empresa de brinquedo. As pessoas altamente qualificadas, mas talvez não tão qualificada para uma empresa que necessite, que está inovando muito ou que necessite muito de tecnologia, aquela pessoa realmente não vai conseguir entrar nessa onda. Por outro lado, a gente começa a perceber o mercado de trabalho se abrindo muito para os 50 mais. Né? Então, assim, várias empresas, principalmente o varejo abre, mas aí o que acontece? Os 50 mais, aqui nós temos um trabalho voluntário através do Porto Alegre Inquieta, na PUC. E lá tem uma universidade da terceira idade. E também a gente percebe que esse público também, ele mudou, ele não quer um subemprego, ele não quer somente o voluntariado, ele sabe que ele tem capacidade para muito mais. Então, eu escutei uma das pessoas lá que participava de um hackathon que nós fizemos, também você participou, a Ana disse, olha só, mas por que querem me dar uma vaga, sei lá, para fazer um atendimento numa loja porque eu tenho 50 mais? Eu tenho 4 idiomas, eu posso ser professora bilíngue, eu posso trabalhar no escritório de advocacia, que hoje precisa muito de tradução, mas eles olham para mim, por exemplo, eu vou numa agência de viagem e só querem me oferecer Jerusalém para eu visitar. E quem disse que eu quero conhecer Jerusalém? Né? Então também assim, até o próprio olhar, por exemplo, de uma agência de viagem em relação a essas pessoas. Né? Quem disse que eu quero conhecer Jerusalém? Fazem programa pra gente dormir 8 horas. Quem disse que eu quero dormir 8 horas da noite? Que eu quero ir pra festa. Quem disse que eu quero acordar às 6 horas da manhã? Eu quero acordar meio-dia, né? Pois é, Cirlei, com tantos desafios que nós temos pela frente, né, para quem está entrando no mercado de trabalho, quem tem 50 a mais, que está buscando também não deixar de ter uma atividade, né? Qual é a dica que você deixa aqui para a gente com toda a sua experiência de gestão de pessoas? É o momento realmente da gente buscar avaliar tudo, né? Nos conhecer cada vez mais, saber exatamente o que faz sentido para a gente. É um momento, sim, um momento de grande mudança, né? Mas, de toda forma, acho que mais do que nunca, a gente precisa pensar qual é o nosso propósito de vida, o que a gente quer para a vida da gente daqui para frente. Não podemos ignorar as mudanças, elas são reais, não adianta a gente rejeitar o que é a realidade. Então, assim, a transformação digital é uma realidade, já chegou. O mundo é digital, não é analógico, então não adianta a gente querer andar contra a maré. Respirar, né? Inspirar, expirar, não pirar, para que possa ter foco naquilo que você vai apostar. Eu tenho certeza que temos muitas coisas boas, né? Dentro de tudo isso que está acontecendo, muitas oportunidades também, muitas carreiras lindas surgindo. Você fala na economia criativa, né? A investigação criativa, na economia laranja, também tem muitas oportunidades. De repente, a partir de agora eu quero, sei lá, quero cantar, quero fazer poesia, outras coisas que possam me realizar muito além e apesar do mercado de trabalho. Eu acho que o grande recado aqui também, que eu queria complementar o que a Cirlei falou, é que a gente precisa estar com a mente calma para tomada de decisão, para ser mais assertivo, para que a gente possa ser criativo. Quando no momento que você se conecta
com você mesmo, você consegue acalmar os seus pensamentos e realmente olhar para aquilo que te realiza e o que te faz feliz. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. É isso. Shirley, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Eu acho que assim é sempre... Parabéns pelo teu programa. Obrigada. É sempre muito prazeroso, né, a gente ter tantas pessoas que compartilham assim, conhecimento, porque o que a gente leva dessa vida é isso, né? Conhecimento para que a gente possa estar redescobrindo sempre a nossa caminhada de vida. Então fica aqui, um beijo no coração, até a semana que vem. Enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo nem fora dele. Tchau. Tchau.